Olha, começa a conversa de hoje, em vez de começar com uma avezinha a cantar, começa com Hum, 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 espero que maravilha. esteja bem. Temos aqui o Gonçalo hoje para nos falar na nossa centésima conversa, que estamos a comemorar com um pastel de nata. Mas o tema não é o pastel de Gonçalo, nata. tudo bem? Olá, Zé. Hoje Espero que o vamos teu falar pastel de nata sobre. seja tão bom como este. Pois, isto tem que ser. Hoje vai ser uma conversa meio de boca cheia. Hum, Hum, dizem que é feio, mas olha, paciência. Temos pena. Hoje vamos conversar sobre uh, uh, Totinegra Carrasqueira, é um dos nomes comuns dela, É, não é verdade? exato, ou de bigodes. De carrasqueiro ou de Ou de bigodes. bigodes. E antes da pergunta, que provavelmente vai monopolizar aqui um bocado esta conversa, que eu até já imagino que tu saibas do que é que eu te vou falar, hum, a questão é, onde é que observamos e quando é que conseguimos observar esta espécie cá em Portugal? Bom, enquanto acabo aqui de mastigar o meu pastel de nata, vou tentar responder. Enquanto tu respondes, eu vou comendo o meu. Já agora é convém explicar aos nossos ouvintes que esta história dos pastéis de nata é porque hoje chegámos à centésima conversa e, portanto, achamos que tínhamos que comemorar de alguma forma. E já algumas conversas atrás nós referimos que na centésima conversa trazíamos uns pastéis de nata. Olha, já agora explica onde é que é visto. Ora bem, estamos no dia 29 de setembro de 1988, na minha primeira visita à Ria de Alvor, no Algarve, onde passei lá alguns dias e onde fiz boas observações, acompanhado do diretor do centro, que era o Peter Arris, e foi com ele que aprendi a identificar várias espécies, entre as quais esta totinegra. Portanto, foi aí que eu observei pela primeira vez, no final de setembro, no Algarve, e convém referir que o Algarve é uma região que é especialmente interessante durante as migrações. E esta espécie é uma espécie migradora, porque nidifica no nosso território e passa o inverno em África, e, portanto, aparece muito no litoral sul durante as passagens migratórias. E final de setembro é uma altura do pico da migração. Portanto, foi nessa ocasião que eu observei a espécie pela primeira vez. Claro que se não tivesse com o Peter Arres ao pé de mim, não sei se eu conseguiria identificar logo facilmente, mas aqui a experiência de outros observadores ajuda-nos muito a fazer estas identificações. Agora, respondendo à tua outra questão, esta espécie é uma ave migradora que, portanto, como eu disse, nidifica cá e hiberna em África, portanto, está presente na primavera e no verão. Mas, por acaso, entre as aves migradoras é uma das que chega mais cedo. Elas normalmente já estão presentes em março, até no Nordeste, que é onde elas são mais comuns, no Nordeste transmontano, e, e eu até já as vi em fevereiro. Cheguei a ver uma vez no Alto Alentejo uma a cantar no dia 22 de fevereiro. E mesmo no sul de Espanha também aparecem no final de fevereiro. Portanto, é realmente um migrador muito precoce. Para além das andorinhas e dos cucos rádio-longos, eu acho que é a espécie que chega mais cedo. Um, e a espécie distribui-se sobretudo pela metade interior do país, portanto, a metade mais perto de Espanha, embora no sul, assim no Algarve e no Baixo Alentejo, elas vão praticamente até ao litoral, mas de resto é mais no interior. E em termos de abundância, são incomparavelmente mais comuns no Nordeste. Aliás, no primeiro Atlas Nidificantes, que é o do Rui Rufino, publicado em 89, diz que esta totinegra é a totinegra mais abundante em Trás-os-Montes. E realmente a gente vai a Trás-os-Montes e vê estas totinegras por todo lado. Trás-os-Montes e Beira Alta. No E sul do ela país, nidifica cá. como? Nidifica cá? Sim, sim, é muito abundante em Trás-os-Montes e na Beira Alta. Depois na Beira Baixa e no interior alentejano e no Algarve também aparece como nidificante, mas é menos abundante. E depois na metade do litoral, sobretudo no litoral norte e centro, aparece só durante as migrações. Ok. E em termos de. Eu tenho assim um bocadinho uma ideia de associar esta espécie a ambientes montanhosos. Não sei se será assim uma É, um, verdade é, é, ou se é é só uma assim, sensação. é parcialmente verdade, porque elas gostam de zonas serranas. Portanto, isto não é de maneira nenhuma uma espécie de planície, e talvez por causa disso é que estão muito ausentes do Alentejo. Elas no Alentejo são muito escassas, exceto aqui no Norte Alentejano, portanto, na zona da Serra de São Mamede, que já tem alguma altitude aí, são razoavelmente frequentes, e depois lá embaixo no Caldeirão e em Monchique, e, portanto, na chamada Serra Algarvia. Elas gostam de zonas serranas e talvez por causa disso é que são muito mais abundantes em Trás-os-Montes, que é uma zona com mais altitude. Mas, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o Papa Amoras, elas não vão a altitudes muito elevadas, portanto, elas já não vão assim aos 1400 ou 1500 metros.
Portanto, são uma espécie de altitude intermédia. E é engraçado que em Espanha acontece o mesmo. Em Espanha elas são muito mais abundantes na meseta norte. A meseta norte é aquela parte da meseta ibérica que está de Madrid para cima, do que na meseta sul, onde são muito mais escassas. Portanto, eu diria, eu tenho a sensação que esta espécie se especializou ali numa faixa altitudinal intermédia. Nem muito alto, nem muito baixo. E a nível europeu, portanto, isto é uma espécie também do Paleártico, não é? Portanto, Mas é do Mediterrâneo, portanto é uma espécie do sul. É uma ok. espécie do sul da Europa que não vai lá para, nem para a Alemanha, nem para a Dinamarca, nem para o Reino Unido. Portanto, é uma espécie de ambientes mediterrâneos, embora ocorra a alguma altitude. É mais uma daquelas espécies que depois vai invernar em África, não é? Faz aquelas No travessias bem Sahel, longas, não é? sim, no Sahel, o Sahel é aquela faixa, portanto, que está um bocadinho abaixo do Saara, mas antes de entrar na floresta tropical. Portanto, é naquelas zonas de savana. É aquela zona de transição entre o deserto e a faixa tropical. Ok. Agora, tenho aqui aquela pergunta difícil. É que este bicho é uma confusão tremenda em termos de taxonomia. E eu, não sei, mas imagino que às tantas, se calhar, a taxonomia monopoliza esta nossa conversa, porque Olha, eu acho que isto assim é um bocado, é, já deu voltas e mais voltas, não é, é? é um bocado, a cada duas conversas nós acabamos a falar da taxonomia. E de facto tem havido muitas alterações, mas olha que eu hoje estava a pensar nisto. Eu acho que de todas as espécies que já passaram por aqui, em termos taxonómicos, esta deve ser a mais confusa de todas. A confusão é tremenda. Tanto que eu tive que estar a rever a informação hoje, para não estar a cometer nenhuma incorreção, tal é a confusão. A situação é esta: isto começa por ser descrito por um naturalista chamado Peter Simon Pallas, em 1764. Na altura colocou isto no género Motacilla, porque o Linneu colocou os insetívoros todos nas Motacillas, e ele chamou isto de Motacilla cantillans. Depois, mais tarde, é criado o género Sylvia, e ela passa para o género Sylvia, e ficou no género Sylvia durante. Ela chegou, acho que chegou a estar no género Corruca, não tenho a certeza, mas esteve no género Sylvia durante muitos anos, e quando eu e tu começámos a ver aves, estava no género Sylvia. E foi assim que nós conhecemos, era como Sylvia cantillans. Exato. Até que depois acontecem aqui uma data de alterações em simultâneo. Uma delas é que saiu um estudo em 2011, feito por vários autores, que propôs a divisão do género Sylvia em dois. E a maioria das espécies deixou o género Sylvia e passou para o género Corruca. Essa alteração foi incorporada numa das listas de referência de taxonomia, que é do Howard and Moore, em 2013, e depois foi aproveitada pelas outras autoridades. Portanto, isto passou a ser mais ou Mas menos consensual. mesmo antes disso, eu tenho ideia que ela já tinha passado a Corruca, depois voltou para Sílvia. Não, não voltou, É não que- voltou. O que acontece é que quando há estas alterações de género, nem todas as autoridades aceitam estas alterações em simultâneo. Ou seja, às vezes isto é gradual, aliás eu já vou voltar a esta questão quando falar da parte da espécie, mas às vezes as autoridades não estão de acordo em termos das classificações, e então coexistem nomes diferentes. E isto ainda hoje acontece. É um problema enorme, porque isto acaba por lançar uma grande confusão a nível de taxonomia. Agora, já desde há uns anos que se fala em haver uma espécie de uma fusão entre as várias autoridades taxonómicas principais, que são três ou quatro. Portanto, temos a BirdLife, o IOC, o Howard and Moore e o Clement, são assim os principais. Fala-se em haver uma fusão que é para criar uma lista única mundial, mas até hoje isso ainda não se concretizou, e portanto vamos tendo que ir aprendendo estas diferenças que acabam por gerar muita confusão. Eu no Portal Aves de Portugal, desde há uns anos, sigo sempre o IOC. Podia seguir outro qualquer, mas não há uma preferência por este ou por aquele, mas acho que se deve seguir sempre a mesma linha. Não podemos andar a saltitar de umas listas para as outras, senão isto torna-se ainda mais confuso. Portanto, voltando aqui à história, elas passam de Silva para Corruca na lista do Howard de Moore em 2013, e depois as outras autoridades progressivamente foram aceitando. E agora já praticamente todos os guias dizem Corruca, embora os guias mais antigos digam ainda Sílvia. Isto é a parte do género, mas depois ainda temos outra confusão por cima desta, que é a parte da espécie. Porque a Silvia cantillans original tem uma distribuição que vai desde Portugal até à Grécia ou à Turquia, e apanhando ao Norte de África. Mas em 2013 aparece outro estudo, da autoria de um ornitólogo conhecido sueco, que é o Lars Svensson, a propor a divisão em três espécies. E então, as três espécies passou a ser
a totinegra de bigodes ocidental, que é a nossa, que ocorre em Portugal, Espanha, sul de França, noroeste de Itália e norte de África. Depois a oriental, que ocorre no nordeste de Itália e nos Balcãs, na Grécia e na Turquia. E depois ainda uma outra que é que eles chamam em inglês a Maltese Warbler, que eu agora não me recordo qual é o nome em português, que é a Sílvia subalpina. Portanto, a nossa deixou de ser Cantilans e eles propuseram que a nossa passava a ser Sílvia Nornata. Aliás, Curruca, já estava no género Curruca. Curruca e Nornata para as nossas. Curruca subalpina para aquela do meio, que eu já vou dizer onde é que ocorre, e Curruca Cantilans para a da Grécia. Porquê é que a da Grécia que fica Cantilans e não a nossa? Porque a da Grécia foi descrita em primeiro lugar. E, portanto, sendo descrita em primeiro lugar, ao abrigo da regra da precedência, fica com esse nome. A que ocorre no meio é a Curruca subalpina, que ocorre na Córcega, na Sardanha e no norte e centro de Itália. Portanto, a Itália aquilo é a confusão tremenda, porque Depois eles eu imagino, era o que eu estava apanham aqui a pensar. no noroeste apanham a de cá, no sul, não, no nordeste apanham a de lá e no centro e norte apanham a subalpina. Mas depois a confusão não acaba aqui, porque o nome que foi proposto pelo Svensson para a nossa, que era Inornata, que ainda aparece às vezes referida num sítio, chegou-se à conclusão que o nome estava incorreto, porque o espécime tipo, que é o primeiro que foi capturado para justificar uma subespécie diferente, tinha sido capturado na Tunísia, em migração, e chegou-se à conclusão, depois de analisar o espécime tipo, que ele afinal pertencia à subalpina. Daí concluiu-se que o nome Inornata era inválido e então o Svensson, em 2013, propôs um novo nome para esta espécie, que passou a ser Curruca ibéria. Portanto, resumindo, na Península Ibérica, sul de França e Norte de África, temos a Curruca ibéria, que foi destacada da Cantilans, que era para se chamar Inornata, mas o nome é inválido. Na Córcega, na Sardanha e parte de Itália, temos a subalpina. E nos Balcãs temos a Cantilans. Mas a confusão ainda não acaba aqui, porque a BirdLife não reconhece a separação entre a Ibéria e a Cantilans e, portanto, continua a considerar que a nossa é Cantilans, só considera a subalpina. Portanto, quando nós vamos ao site da Lista Vermelha das Aves, que é onde saiu agora o terceiro Atlas e que está online no site listavermelhadasaves.pt, quando nós vamos procurar esta espécie, aparece como Curruca cantilans e não Curruca ibéria, porque aquele site segue a taxonomia da BirdLife e a BirdLife não reconhece a Ibéria. Espero ter sido claro no meio desta confusão toda, porque isto é, como disse, é das situações mais confusas que temos em termos taxonómicos entre as aves da nossa fauna. Mas o que é engraçado é que quando eu andava aqui a fazer umas pesquisas e quando passei por um livro que já não lembro quem é que partilhou comigo, uma digitalização, o Aves da Península Ibérica e especialmente Portugal, de Paulino de Oliveira. Sim, o do Paulinho de Oliveira. Isso é do É, não final do é? século XIX, sim. Exatamente, isto é 1930, se não me engano. E o que é engraçado é que onde ele refere a espécie, ela está incluída dentro das currucas, em 1930, como curruca subalpina. Portanto, ainda é outra coisa Sim, qualquer, outro atenção, sinónimo pronto. qualquer. O que é que acontece? Porque o gene Curruca, deixa-me só confirmar aqui uma coisa. O gene Curruca é criado é proposto por um ornitólogo chamado, acho que foi pelo Brisson. Não, não foi pelo Brisson, foi pelo, desculpa lá. O gene Curruca foi criado pelo, epá, agora não estou a conseguir, não estou a conseguir confirmar, mas é criado no início do século XIX e algumas espécies passam para lá. E depois volta para o género Sílvia. Portanto, às vezes, quando as espécies são colocadas num determinado género, como aconteceu com o andronhão real agora recentemente, que passou de Apus para Tachymarctis, esses géneros já tinham sido criados no passado para colocar essas espécies, depois elas saíram de lá, e quando se resolve que a espécie afinal pertence a um género distinto, não se vai inventar um nome novo, vai-se repescar um nome que já tinha sido usado no passado para Exato. propor esse género. Ou seja, elas às vezes andam a entrar e a sair destes géneros até a taxonomia estabilizar. Bem, estabilizar em termos de taxonomia parece uma andota, porque eu não sei quando Mas é que nós depois, vamos chegar a essa situação. Mas, portanto, de facto, esse nome Curruca para este género de aves já tinha sido usado no passado. Depois foi abandonado e agora foi repescado. é que estas variações de taxonomia agora com as questões da genética só vão tender para complicar, até porque estas últimas separações, portanto, precisamente daqui da ave em causa hoje,
tem precisamente origem em análises genéticas das espécies, não é? Sim, sim. Porque A separação do género Corruca das sílvias é com base no tal estudo filogenético que foi publicado em 2011. é porque morfologicamente elas são extremamente difíceis de distinguir Morfo- umas das outras, Em não é? relação às espécies, não, a separação das sílvias e das corrucas é sobretudo filogenética. Dentro deste grupo da antiga Cantilans, as diferenças a nível. Isto é uma dor de cabeça para os observadores de aves, porque a nível de identificação, elas são muito difíceis de identificar, porque as diferenças são essencialmente ao nível da plumagem, a quantidade de branco na cauda é um dos critérios, que não é muito fácil de ver, obviamente, quando as aves estão com a cauda fechada, e depois ao nível das vocalizações, porque a nossa, por exemplo, a nossa Ibéria faz aquele tac, 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 é o chamamento que faz lembrar uma totinegra de Barrete, mas as outras, a subalpina e a Cantilans do Leste, fazem mais um trrr, assim, ao género da carriça. É claro que essas à partida não ocorrem cá. Eu acho que os italianos, como estão ali exatamente na zona de transição das três espécies, é que terão que lidar mais diretamente com essas dificuldades. Mas esqueci-me de referir que acho que é a subalpina, também nidifica nas Ilhas Baleares e, portanto, de vez em quando também aparece no leste de Espanha. Portanto, teoricamente, ela até pode aparecer por cá. E de resto, os machos supostamente até há alguma variação na intensidade do cor de laranja, mas depois, como há alguma variabilidade individual, isto pode ser uma dor de cabeça para identificar. Eu lembro de ouvir alguns comentários entre os observadores de aves que, quando se propôs esta separação, percebeu-se logo que estava aqui um conjunto bastante complicado de espécies que podem ser muito difíceis de identificar visualmente, sim. os machos, por acaso, quando estão com aquela plumagem toda exuberante, acabam por ser um bocadinho difíceis de distinguir da totinegra do mato, por exemplo, não é? Uh, À primeira vista, sim, mas primeiro tem o bigode branco, que a totinegra do mato não tem, né? Portanto, ele tem assim uma Sim, mas bigodaça é um branca. bicho tão inquieto e tão pequenino que aquele É, anda ali a mas, saltitar. mas depois tem a cauda mais comprida. Desculpa, a do mato, portanto, um dato é que tem a cauda mais comprida. Esta não, esta tem a cauda um bocadinho mais curta. E depois este é um bicho. Pronto, as cores são um bocadinho mais claras, porque a totinegra do mato é muito escura, até é cor de vinho tinto por baixo. Mas de facto, à primeira vista, pode haver algumas diferenças, algumas semelhanças, sim. E depois as vocalizações também são diferentes. Ok, então uma das coisas também interessantes que eu li sobre esta espécie é que, contrariamente àquilo que, que tem sido a tendência nas nossas conversas últimas de muitas espécies que estão em declínio, esta, pelos vistos, está em crescimento, não é? Parece estar em crescimento ligeiro, tanto em Portugal como em Espanha, sim. Portanto, os dados em Portugal não há muitos dados relativamente a isso. Em Espanha eles têm um programa de monitorização já bastante continuado e que mostra que a população parece ter estado a crescer ao longo dos anos. Em Portugal, o que os dados do terceiro Atlas mostram é que parece haver uma expansão a nível geográfico, portanto, elas parecem estar a expandir ligeiramente para o oeste, um, em linha com o que acontece em Espanha, embora continuem a ser mais abundantes no Nordeste transmontano. Agora, o que também diz no caso do site é que, e essa é uma parte um bocadinho enigmática, estava agora a consultar aqui para verificar, e ele diz que, embora a tendência de distribuição esteja em aumento, a tendência populacional está em diminuição. E eu não sei de onde é que Explica-me lá vem essa. este. Diz que, não, às vezes pode haver espécies que estão a aumentar a nível geográfico e que estão a diminuir a nível populacional porque estão a aumentar em área e estão a diminuir em densidade. Ok. Ok? Mas a minha dúvida não é essa, a minha dúvida é de onde é que vêm estes dados para se saber que está a diminuir populacionalmente, porque eu acho que não há dados muito sólidos relativamente a isto, mas como não há muita informação publicada, eu não tenho a certeza qual é a tendência populacional, de facto, embora no site do Atlas diga que está em diminuição. Mas tu quando estás a falar do site do Atlas, estás a falar do nosso Atlas, Do terceiro Atlas, aquele que está online no do nosso. site Lista Vermelha das Pois é Aves. que eu, por acaso, onde eu vi na lista vermelha foi mesmo no site da IUCN a referência de que estaria em crescimento, increasing, exatamente, cá Ok, está. sim, mas atenção que o que vem no site da IUCN é a tendência a nível global. Eu estava-me a referir à tendência a nível Pois, nacional. e a bem dizer, agora também não sabemos ao certo, se isto aqui diz respeito, pois, porque ele aqui está a apresentar isto como Jan Corruca,
Taxonomia em detalhe. Coloca cantilãs, pois. Não, Ahm, a taxonomia é aquela Cá está. confusão que a gente já falou, não é? Pois, mas eu também não sei qual é a que o IUCN está. Devia ser a lista deles, não é? Eu penso que o IUCN usa a lista da BirdLife, porque a BirdLife é o parceiro da IUCN para as classificações das aves. Porque isto aqui é uma verificação de 2019. Eh, Isso é a Será última que avaliação da espécie. E eles têm deve ser? a Corruga cantillans ou têm Corruga ibéria? Eles referem o Ruca Cantilans. Pois, porque lá está, eles usam a da BirdLife, eles não usam a Corruga ibéria porque a BirdLife não Palas reconhece a Corruga ibéria. 1764. É de Palas, sim, isso é do Palas. E entretanto consegui confirmar que o gene Corruca foi proposto por um naturalista alemão chamado Beckstein. Portanto, é nessa altura que algumas totinegras passam para o género Corruca. Ok. Hum, Outra questão também. Quando estava aqui a observar o site do Aves de Portugal, e tinhas aqui o link para as chegadas desta espécie, não é? Eu estive aqui a Sim. verificar aquilo que já tinha dito há pouco, não é? Que em fevereiro já começam a observar-se. Há, no entanto, aqui também uns quantos registros em janeiro. Tens aqui pelo Há menos dois, três acho que registros. há dois, não Três, é? tens aqui três. Um em Mourão, outro em Castro Marim, não me E mais recordo um em qual é. Albufeira, de Alder Pronto, Cardoso. isso foram, é assim, foram registros, obviamente, que foram sendo publicados ao longo dos anos nos noticiários ornitológicos, etc. Sim, sim. Não tenho muito mais detalhes, porque isto não sendo raridades, normalmente não se exigia descrição. Portanto, não posso adiantar muito mais. Agora, o que se sabe é que qualquer espécie estival pode aparecer em pleno inverno. Há registros disso, sobretudo no sul da Europa. Não é muito frequente, mas de vez em quando há indivíduos que, ou porque não migram. Acontece com as andorinhas com alguma frequência, as andorinhas também são mais fáceis de detectar, mas pode acontecer com outras espécies ter havido indivíduos que, por qualquer razão, não migraram, ficaram por cá. São registros pontuais, são casos isolados, portanto, não, eu acho que não chega para classificar a espécie como invernante, mas às vezes acontece de facto indivíduos que não migraram, sei lá, porque ou porque estavam fragilizados ou porque não sentiram pulsão para migrar, e há essas observações isoladas de indivíduos a meio do inverno. Gonçalo, ficamos por aqui hoje ou queres adiantar aí mais alguma informação? Epá, eu acho que já falámos do essencial, Já portanto, em nos termos de esticamos. Pois, e eu distribuição, tenho aqui o pastel de taxonomia. nata para acabar, que no Eu meio também disto tudo eu tenho uma aqui outros também. dentada, Olha, acabamos, né? Começamos com um pastel de nata, acabamos com outro pastel de nata. como começámos. Exato. Sim, senhor. Obrigado a Olha, e todos os só que nos mais uma ouviram e coisa, até à próxima. só mais uma coisa. Diz. Chegamos ao marco das 100 conversas. Isto começou exatamente a ser publicado no dia 1 de julho do ano passado. Portanto, em exatamente um ano conseguimos fazer 100 conversas. E, portanto, olha, fica já os votos que nos próximos 12 meses consigamos fazer outras 100. Tenho mais 100. Até E porque depois com isto, temos que começar a fazer as repetições e ainda temos que terminar 400 e não sei quantas, não é? assim, eu Antes espero das que isto chegue às repetições. 300 ou às 400. Vamos ver. Haja tempo e saúde e a gente continua. Vamos a E isso. vamos a isso e lá vai mais um pastel de nata. Até à próxima. Até à próxima.